Todos os dias, esse homem se pendura no pátio várias vezes, faz 1000 flexões para tornar suas pernas indestrutíveis. O mestre Shifu lhe ensinou um par de sapatos de ferro, embora esses sapatos pesassem centenas de quilos. O homem os usou por 10 anos e nunca os tirou. Ele os usava todos os dias para treinamento de alto impacto, e agora já está acostumado com o peso deles. Não só é tão bom quanto um carro, quando de repente encontrou um grupo de assassinos perseguindo um magnata e pisando no sorvete de um menino. Wulin decidiu ajudá-lo imediatamente, e seu irmão mais novo tentou lhe dar uma lição, mas ele não sabia que Wulin já havia praticado seu Kung Fu. Em apenas 3 segundos, todos os assassinos foram derrubados no chão, e o magnata, para recompensá-lo por sua ajuda, imediatamente sacou 20.000 yuans para expressar sua gratidão. Mas Wulin deu meia volta e foi embora porque era membro de um círculo de artes marciais. Ele já havia tratado o dinheiro como lixo. Então, alguns carros cercaram Wulin, e de dentro do carro saiu um chefão. Foi só quando ele tirou os óculos escuros que Wulin percebeu que aquele homem era seu irmão há muito perdido. Então, seu irmão o levou para conhecer sua empresa de guarda-costas. Vendo que seu irmão havia tornado sua cultura de artes marciais cada vez mais forte, Wulin sentiu um pouco de alívio. Como a filha do magnata era muito gananciosa, sempre havia bandidos tentando tirar vantagem dela. Então ele queria encontrar alguém para protegê-la. Mas o magnata deu muitas voltas e não conseguiu encontrar ninguém de quem gostasse. Mas ele só gostava de Wulin, que estava brincando com seu cachorro. Até que Wulin disse a ela que seu pai a havia contratado para protegê-la 24 horas por dia, a moça gradualmente se acalmou. Então, a moça levou Wulin para jantar em um restaurante de luxo. Mas assim que o garçom se aproximou, Wulin a pressionou contra a mesa. Esse garçom estava em seu primeiro dia de trabalho, mas foi pressionado contra a mesa por seu guarda-costas, porque notou que o vinho que lhe foi servido tinha 1980 e, sem dúvida, estava fora da validade. Quando a moça olhou para ele com desdém, ela o pegou e foi embora. Wulin o pegou e saiu do restaurante, mas, assim que saiu, foi bloqueado por um grupo de assassinos, e quando viu que a garota havia sido amarrada pelos assassinos e colocada em um carro, Wulin imediatamente cuidou deles e, em seguida, tentou desesperadamente alcançar o carro, que estava se afastando em alta velocidade. Embora o carro estivesse se movendo muito rápido, Wulin não era vegetariano e usava centenas de quilos de sapatos de ferro, e ainda podia andar com a espada como uma máquina voadora. E logo apareceu no próximo cruzamento. Os assassinos estavam tentando pisar no acelerador e tentaram atropelá-lo, mas os assassinos nem tentaram. Mas ele ainda estava em pânico. Wulin não entrou em pânico, mas, diretamente em direção ao carro, começou a correr e entrou de cabeça no carro em apenas 3 segundos. Todos os assassinos no carro foram jogados para fora e até mesmo o porta-malas do carro foi desmontado por Wulin. Depois de perceber que esse guarda-costas não era comum, os assassinos cederam ao carro e pararam o sequestro. Depois disso, a garota começou a ficar impressionada com Wulin e até começou a gostar dele. Mas logo ele começou a descobrir que não era um guarda-costas normal. Wulin logo descobriu que os assassinos foram arranjados por seu irmão para sequestrar a garota e conseguir dinheiro de seu pai rico. Wulin achou que isso não era nada ortodoxo e aconselhou seu irmão a se comportar. Mas ele foi longe demais, cortou seu manto e suas roupas e rompeu o relacionamento com ele. Para salvar a vida da garota, eles foram para uma praia remota para se abrigar, mas seu irmão estava rastejando no meio da noite e não apenas capturou a garota, mas também montou uma armadilha e a segurou nos braços. Ele preparou uma armadilha, amarrou-a e, finalmente, empurrou-a para um poço e enterrou-a viva. Mas, sob a tempestade, Wulin saiu da lama. Naquele momento, ele não escolheu mais o casamento. Ele pegou um martelo e tirou os sapatos de ferro que usava há 10 anos. E os sapatos que ele usava pesavam 100 quilos, e ele os usava há 10 anos. Mas pegou um martelo para tirá-los. Ele então foi para a companhia de guarda-costas de seu irmão para resgatar a garota. Mas não sabia que seus 800 irmãos estavam esperando por ele há muito tempo. Apesar do grande número de oponentes, Wulin não entrou em pânico porque quem estivesse na frente seria o mais derrotado. Porque, quando todos os homens estavam se aglomerando em torno dele, Wulin imediatamente soltou suas pernas de ferro e correu para todos eles onde quer que fosse. Suas pernas pisoteavam os ossos, e quando ele olhava para os companheiros caídos, eles tiravam seus escudos como defesa. Mas Wulin já tinha praticado as pernas de ferro, e não tinha ideia do que iria fazer. E instantaneamente despedaçou os escudos de seus irmãos em apenas 3 minutos. Todos os 800 ficaram gravemente feridos. Mas, quando chegou ao escritório e se preparou para resgatar a garota, ele congelou porque descobriu que o chefe do sequestro da garota era seu próprio pai. Lembrou-se de que há 10 anos seu pai o jogou do penhasco, e a raiva de Wulin se acendeu instantaneamente. Mas então, seus homens abriram fogo repentinamente. Mas então o irmão bloqueou a bala com seu punho de ferro. Não por qualquer outra razão, mas para descobrir se era a bala de Wulin ou não. Mas, à medida que as rodadas continuavam, os dois homens não podiam ser separados. Mas à medida que o irmão continuava, Wulin não tinha escolha a não ser chutar a perna do irmão com sua perna de ferro. E vendo que o irmão não era mais capaz de se segurar, os homens do chefe atiraram em seu coração. E quando ele viu seu irmão, que estava em um estado alegre, deitado em seus braços, ele foi dominado pela dor, e quando ele foi para acabar com eles, um de seus homens roubou uma arma de sua mão e atirou em seu coração. Quando Wulin deu um passo à frente para acabar com eles, a mão deu um tiro no coração de Wulin em um ataque sorrateiro, pensando que Wulin odiaria o Noroeste por isso, mas seu coração estava do lado certo, sem dúvida. No final, a mão foi jogada para a morte por Wulin, e então Wulin foi com raiva até seu pai.
mas não foi com força suficiente para levá-lo, porque não queria ser uma tragédia como seu pai. E no final da história, Wu Lin